Você pode perguntar para uma pessoa que não faz nada, ela é o quê? Morta de preguiça. É a preguiça em pessoa, né? Tá todo o tempo cansada, tá todo o tempo frágil, ou seja, porque sua energia está completamente parada. Movimento, a gente nasceu para estar em movimento. Movimento criativo de preferência, seja ele mental, seja ele corporal. Os dois, se possível. E aqui no livro ele fala, né, que a gente precisa tomar cuidado com isso. E outra coisa, muitas vezes também o fato, mas eu sou uma pessoa super ocupada e vivo cansada e tenho um desgaste energético. Sim, mas qual é a natureza dessas suas ocupações? Porque tem muita gente também que se esconde com excessos de trabalho e também desgasta suas energias. Porque o ideal é o que, gente? Equilíbrio. A gente precisa, lógico, ter momentos em que a gente não está fazendo nada, mas a gente precisa ter uma rotina em que a gente esteja todo o tempo trabalhando o nosso lado criativo, seja ele no corpo físico, seja ele no corpo astral, no campo mental, no campo espiritual. Quarto item. Falta de nutrientes naturais oferecidos pelo planeta. Ausência da natureza na sua vida. E aí o que ele diz? Nós estamos acostumados, primeiro ponto, a alimentação industrializada. A alimentação industrializada, gente, ela não tem uma cota energética suficiente para abastecer a gente do ponto de vista energético espiritual. Ela pode até abastecer do ponto de vista energético corporal, mas não abastece do ponto de vista energético espiritual, certo? Então, alimentos industrializados, álcool, vícios como um todo, né? Mas principalmente a questão do álcool, refrigerantes, energéticos. O livro cita que eles são responsáveis esses itens aqui que eu vou repetir, né? Alimentos industrializados, álcool, drogas, refrigerantes, energéticos, ou seja, são conteúdos aqui que alteram a química do nosso organismo e que, portanto, fazem com que a gente perca energia, com que a gente tenha desgaste energético, né? Principalmente, por exemplo, no caso do álcool. Você sabe que muitos de nós não sabem, mas a gente nunca bebe sozinho, né? Principalmente quando a gente bebe em excesso, né? Robson Pinheiro até certa vez disse que até o segundo copo somos nós que estamos bebendo. Mas a partir do terceiro copo já somos nós e os espíritos obsessores que estão bebendo com a gente. Então, por isso que tudo que seja em excesso provoca esse tipo de desgaste energético. E aí, outra coisa, a importância da gente beber, a importância da água. A água, como um todo, a gente sabe que ela é um veículo universal energético, né? Você vê que você pode prestar atenção, se você chegar super cansado de um dia de trabalho estressante e você for tomar um banho, você vê que você sai renovado daquele banho. Por quê? Porque a água, ela limpa, né? Ela retira da gente as impurezas, sejam elas mentais, astrais, físicas, e ela tem esse poder restaurador, renovador. Então, a mesma coisa, tanto da gente tomar banho, como da gente ingerir água, né? E exatamente porque, além de limpar os resíduos que existem no nosso organismo, também a água tem um quanto energético bastante salutar para o nosso duplo etérico, para o nosso perispírito, nosso corpo psicossomático. Por isso que a importância da gente estar próximo, sempre que possível, a locais da natureza. Então, se você tem um sítio, ou se você não tem, mas se você no final de semana vai para um sítio, corre para a praia e se aproxima, né? Vai para algo que esteja próximo da natureza, não precisa ser necessariamente um sítio. Você gosta de fazer uma caminhada ao ar livre e tal, né? A presença de árvores, a presença de rios, de cachoeiras, do mar, né? Elas reabastecem, a gente já sabe, eu acho que eu até já falei para vocês em outras oportunidades, por exemplo, que o mar é bastante energético. O mar possui propriedades
que limpam a gente, né? Por isso que até a gente fala, vamos tomar um banho de mar para abrir os caminhos, para a gente se limpar, se renovar. Exatamente porque isso é verdade. Por conta de ser água e por conta de ser água salgada, digamos assim, ainda tem um potencial. A água por si só já é maravilhosa e ela então potencializada com o sal natural da terra, então ela fica maravilhosa para que a gente renove as nossas energias, né? E aí aqui o livro cita, a natureza nos reabastece, o poder do sol também. Nós absorvemos do sol a energia do prana, que é a energia que fica aqui no nosso chakra e que abastece o nosso corpo astral. Então, banho de sol, a galera que vive todo o tempo em ar-condicionado, o pessoal que dentro do quarto não tem uma frechazinha de sol, que não abre uma janela, é todo o tempo na luz artificial. Então, estão perdendo energia sim, que poderiam estar aproveitando a natureza, o vento, o sol, a água para fazer para absorver poderosos recursos de energia natural, o que ainda é melhor, entendeu? Então, assim, essa importância da gente, sempre que possível, estar próximo da natureza, né? Muito, coisa que hoje, infelizmente, com a vida que a gente tem, muitas vezes a gente não dá valor, mas é muito importante, sim, esse reabastecimento energético de forma natural, ok? Quinto, exercício físico. Sim, vida sedentária é sim desgaste energético. O que acontece? Quando a gente faz exercício físico, nós movimentamos a energia dos nossos meridianos, né? A gente movimenta as energias dos nossos meridianos, movimenta a energia dos chakras, movimenta a energia do nosso corpo como um todo, né? Do ponto de vista científico, a gente sabe que fazer exercícios físicos já é comprovado que só causa melhorias, né? E que a ausência desses exercícios, o que acontece? Estagna para a nossa energia. Ela fica acumulada em pontos estratégicos e na visão espírita, na visão holística, energia parada é energia que prejudica. Então, nós temos que estar em constante troca energética. E a prática de exercícios físicos auxilia nesse processo. Então, tal que ele diz aqui, exercícios fazem a energia vital circular pelo organismo. Pessoas sedentárias têm menos resistência energética ou física. Então, tal que pessoas sedentárias adoecem mais, têm mais viroses, né? E uma série de outras consequências aí. Ficam gripadas e só falta não ficar mais saudáveis novamente. Uma série de situações aí. Obstrução dos meridianos, como eu disse, né? A gente fica com os nossos meridianos, eles ficam bloqueados. Ou então a gente fica com acúmulo energético aqui, nas costas. Aquela velha dor nas costas que não passa. Entendeu? Então, isso provoca esse acúmulo energético. Formações energéticas opressoras, obstrução energética, como eu disse, o peso nas costas, quando você sente aquele peso aqui nas costas, que aparentemente você não pegou peso, você não fez nada do ponto de vista físico para ter aquilo, mas você sente essas dores, né? É exatamente a obstrução energética, peso energético que você não dissipou. E que com a prática de exercícios físicos você consegue manter isso em equilíbrio. E aí ele fala que quando você acumula energia, logicamente que você fica suscetível às energias exteriores, você fica indefeso perante as energias dos outros, as energias espirituais e as energias das outras pessoas. E daí você imagina a dificuldade que é, porque você já está fragilizado energeticamente e ainda tem quem te sungue, como é que fica? Né? Então, não é só simplesmente você, além de ter esses cuidados, e não é só simplesmente se manter distante de pessoas vampiras, mas você também tem que fazer a sua parte para manter a sua energia saudável e, de certa forma, ela, digamos, restaurada o suficiente para que você não sofra percas energéticas significativas. Percas energéticas e ganhos energéticos a gente tem o tempo inteiro, porque nós estamos todo o tempo trocando energias, né? Mas
que essas percas energéticas não sejam significativas, não sejam grandes, ok? E aqui ele fala mais um pouco sobre isso, impactos magnéticos e descargas magnéticas. Ou seja, pessoas que vivem no sedentarismo, na ociosidade, olha aí uma coisa com a outra, então elas são mais suscetíveis a desgastes energéticos. Ele fala, o sexto item, fator climático. Então, assim, cidades em que o clima muda bruscamente também afeta ao nosso corpo. Aqui ele fala, né? O corpo físico, ele é sensível às energias da natureza. Tempestades, vendavais, ressacas marinhas. E, logicamente, que quando o clima tem essas alterações, você pode perceber que nós também. Quando nós estamos num clima mais chuvoso, a gente fica um pouco mais sereno, um pouco mais calmo. Quando o sol... né? Quando a gente está no verão, por exemplo, então a gente fica mais agitado, mais animado para viver a vida, né? Então, assim, a gente tem comportamentos que são influenciados pela questão do clima, certo? E aí nós temos o sétimo item, que é falta de resistência física por fatores kármicos ou acidentais. Essa questão ela é muito interessante, por quê? O que acontece? Nós podemos ter uma fragilidade energética kármica, ou seja, que advém de outras existências, ou acidentais. Alguma coisa que aconteceu durante a gravidez da sua mãe, durante a sua gestação, né, a gestação em que você estava ali, naquele pacotinho de amor sendo produzido, né, faz com que você possa já nascer com uma certa fragilidade energética. Essa fragilidade energética, enfim, ela, logicamente que ela impõe algumas limitações, né? Então, pessoas que têm fragilidade energética via kármica ou devido a algum acidente, né? Como eu disse, durante a gravidez, alguma coisa assim do tipo, essas pessoas, logicamente, elas não podem, não estão aptas, por exemplo, a trabalhar com a questão magnética, questões de passe, não podem ser passistas, né? Porque elas já têm essa deficiência, elas já não têm energia suficiente para elas, imagina para doar para outras pessoas. Então, essa questão é muito interessante porque eu não imaginava que existia isso, certo? Então, existem algumas pessoas que nascem com situações kármicas, com alguma doença, que já as deixa frágeis. Por quê? E por que isso acontece? Logicamente, quando a gente fala em questões kármicas, significa dizer que a pessoa, em vidas passadas, fez alguma coisa que resultou na outra existência essa fragilidade energética. Né? Então, muitas vezes aqui no livro ele não cita causas kármicas específicas em si, mas aí ele apenas aborda a questão de que muitas vezes você pode desenvolver algumas doenças kármicas, né? Ou seja, que elas te impedem de você ter, de você, tipo, ter energia suficiente, né? Você sempre vai ter uma certa dificuldade energética. E ele cita que pessoas nesses casos, né, elas já têm o desgaste energético já vindo de fábrica, digamos assim. Né? Então, por isso que precisam mais ainda do auxílio espiritual para que elas possam conseguir um certo equilíbrio, né? Para que elas possam conseguir esse equilíbrio energético. E aqui nesse vídeo eu falei sobre essas 7 causas de perda energética, de desgaste energético, ok? Eu vou fazer um outro vídeo com mais temas, como eu falei para vocês, o livro aborda mais ou menos uns 17 tópicos sobre essa questão da perda energética e eu vou falar mais sobre isso nos próximos vídeos, tá bom? Se você tem alguma dúvida, deixa para mim aqui nos comentários ou via direct, certo? E comenta comigo que eu vou tentar te auxiliar para que a gente possa entender muito mais sobre esse assunto. Vocês percebem como é um assunto, além de interessante, porque uma das coisas que eu fiquei assim foi porque a gente imagina, perda energética, quando é que eu perco energia. E, enfim, esse livro ele traz uma gama de informações que a gente não imaginaria. Eu não imaginaria que a questão do clima, por exemplo, essas questões kármicas, como ele cita na obra, eu não imaginava. E tem muitas outras coisas mais que no próximo vídeo eu vou trazer para vocês, tá bom? Um super beijo e até a próxima!